Marcos capítulo 9, versículo de número 24. Está escrito assim: imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se agitando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e com jejum. Amém? Queridos, a primeira pergunta que devemos responder esta noite é: o que significa a fé? Segundo a Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Certa vez, uma cidade estava passando por um momento difícil, havia muito tempo que não chovia, e eles resolveram ir para a sua congregação e iniciaram uma campanha de oração para que Deus enviasse chuva. Afinal de contas, a chuva é de grande valia e eles esperavam muito por este momento. Quando chegou o dia da oração, eles se espantaram porque apareceu uma menina, membro da igreja, e ela estava com guarda-chuva, estava com capa de chuva e também estava com botas. Algumas pessoas quiseram rir daquela menina, só que eles foram silenciados pela fé sincera que eles observaram naquela criança. Pois ela, de fato, foi para a oração tendo uma fé sincera e tendo que, após a oração, Deus poderia respondê-los e enviar chuva para a sua cidade. Nós devemos entender que a nossa fé deve ser uma fé sincera, uma fé desta menina. Quando olhamos para o texto que lemos, nós entendemos que o pai estava passando por um momento difícil, a sua fé estava abalada, a sua fé era pouca, mas ele continuava crendo que Jesus poderia solucionar o seu problema. Só que nós devemos entender que o versículo e esta passagem não começa no versículo 24. Começa de fato no versículo de número 2, que nos diz que Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João para orar. O texto diz que, enquanto eles oravam, Jesus se transfigurou diante deles. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus sempre chama Pedro, Tiago e João para estar próximo dele em momentos específicos. Quantas vezes nós lemos na Bíblia Jesus chamando Pedro, Tiago e João? Várias vezes. Por que Jesus chama eles? Por que Jesus os traz para perto de si? É só olhar o que acontece após a morte de Jesus que nós encontraremos resposta. Porque Jesus, quando morre, gera alguns efeitos e resultados na vida desses três. Quer ver uma coisa? Quando Jesus morre, Pedro se coloca de pé como uma grande liderança para a igreja. Após a morte de Jesus, Tiago morre ao fio da espada por amor ao Evangelho e por amor a Jesus Cristo. Após a morte de Jesus, João estava na cruz, contemplando o sofrimento de Jesus. Quando Jesus os traz para perto de si, Jesus tinha um propósito. Qual? Treiná-los, prepará-los para uma obra grande e extraordinária.
É por isso que Jesus convidava Pedro, Tiago e João para estar próximo dele. Nós olhamos na Bíblia, Jesus levando Pedro, Tiago e João para ver o momento em que ele ressuscita a filha de Jairo. Também encontramos Jesus levando Pedro, Tiago e João para o monte, para o jardim do Getsêmani, no momento da sua dor e da sua agonia. Se Jesus está te chamando para estar próximo dele, não reclame. É porque Jesus quer te preparar para uma grande obra. Se Jesus está cobrando de você uma intimidade, uma vida de oração mais fervorosa, não estranhe e não se entristeça. Porque se ele está pedindo muito de você, é que ele também quer usar muito você. Se ele está cobrando muito de você, quer dizer que ele quer ter intimidade com você e fazer através de você coisas extraordinárias. O texto diz que Jesus se transfigurou diante dos olhos dos discípulos. O que é transfigurar-se? Transfigurar-se é mostrar aquilo que é por dentro. O texto diz que quando ele orava, as suas vestes se tornaram tão brancas, tão alvas, que não havia lavador na terra que daria conta de deixar vestes tão brancas como aquelas. Quando Jesus está orando, ele está demonstrando a sua glória. Ele está demonstrando o seu lado Deus. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus estava caminhando para a crucificação, colocaram sobre ele um manto desgastado. Colocaram sobre ele um manto sem cor. Colocaram sobre ele um manto de púrpura. Porque Jesus veio como servo sofredor. Jesus veio como homem. Só que em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que João estava na ilha de Patmos e ele vê Jesus. Só que Jesus desta vez não está com manto de púrpura, não está com veste de servo sofredor e nem com vestes de homem. João vê Jesus. Os seus cabelos eram brancos como a lã. Os seus olhos eram como chama de fogo. O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Os seus pés eram como latão reluzente, como se estivesse sido refinado em uma fornalha. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. Andava no meio de 7 castiçais. E a sua veste? Era suja? Era caída? Era arrebentada? Não. João diz, e a sua veste era branca, comprida até os pés. Quando Jesus veio na sua primeira vida, ele veio como servo sofredor. Mas quando ele voltar para arrebatar a igreja, ele virá como Deus, glorioso, poderoso, majestoso e digno de toda adoração. Pedro, Tiago e João. Agora vamos contemplar outra coisa extraordinária. O texto diz que eles começam a ver que Elias e Moisés aparecem diante de Jesus e começam a conversar com Jesus. Pedro não entendeu muito. O texto diz que ele ficou aterrorizado, acabou falando coisas que não era para falar e não entendeu o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque Pedro pensou que Moisés e Elias iriam permanecer naquele lugar com Jesus. O que Pedro não sabia é que Moisés ali simbolizava a lei e Elias ali simbolizava os profetas ou a profecia. E Jesus, aquele que cumpriu a lei e aquele a qual a profecia falava. Agora olha que interessante. Jesus, ele veio, ele cumpre a lei. A lei servia para olhar para cada um de nós e dizer, você não consegue cumprir. Por quê? Porque não existiu nenhum homem que pudesse cumprir a lei. E aquele que erra em um traço da lei, tropeça em toda a lei. E aquele que peca, ele é digno de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Logo nós sabemos que nenhum de nós poderíamos cumprir a lei. Mas veio Jesus, cumpriu a lei. E hoje não vivemos mais a dispensação da lei. Hoje vivemos debaixo da dispensação da graça. É por isso que cada um de nós aqui, imagino eu, não cumpre o sábado. Não guarda o sábado. Por quê? Porque o sábado é exigência da lei. O que é o sábado? O
sábado é o dia do descanso. Nós não descansamos em um dia. Nós descansamos em uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em relação a Elias, Elias simboliza os profetas ou as profecias. Logo nós entendemos que os profetas que profetizaram e as profecias dos profetas acerca do Messias que viria, acerca do Salvador que viria, todas elas falavam e apontavam para Jesus. Nós não estamos esperando o Messias, como muitas religiões esperam. Nós não estamos esperando um Salvador, como muitas pessoas esperam. Nós já entendemos que o nosso Salvador, a qual a profecia falava, veio, morreu na cruz, perdoou os nossos pecados e em breve voltará para buscar a sua igreja. Não esperamos o Messias, o nosso Messias já veio. Não esperamos um Salvador, o nosso Salvador já veio. E pela segunda vez ele vai descer do céu para arrebatar a sua igreja. Pedro olhou para aquela cena e disse: mestre, é muito bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para o Senhor. Vamos fazer 3 tendas, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para o Senhor. Quando Pedro fala isso, fica evidente que ele não entendeu o que estava acontecendo. Porque ao dizer que iria preparar 3 tendas, ele está colocando Jesus em pé de igualdade com Moisés. Ele está colocando Jesus em pé de igualdade com Elias. É como se ele estivesse dizendo: os 3 têm o mesmo valor. Os 3 têm a mesma importância. Pedro errou de novo, porque Jesus é superior a Moisés. Porque Jesus é acima da lei e Jesus é o líder maior que Moisés. Jesus é superior a Elias, porque ele é o profeta maior que Elias. O que Pedro fez aqui é o que muitas pessoas fazem na igreja. Colocam Jesus em pé de igualdade com o pregador. Coloca Jesus em pé de igualdade com o cantor. Coloca Jesus em pé de igualdade com o teólogo. A palavra de Jesus para muitos tem o mesmo efeito da palavra de qualquer pregador. A palavra de Jesus para alguns tem o mesmo poder da palavra de qualquer teólogo. Só que Jesus dá a última palavra e Jesus é maior do que qualquer teólogo. Jesus dá a última palavra e Jesus é maior do que qualquer pregador. Jesus é maior do que qualquer cantor. Jesus é maior do que qualquer cantador. Jesus é maior do que qualquer tangedor. Toda a honra e toda a glória não é para Moisés, é para Jesus. Toda adoração não é para Elias, é para Jesus. Todo louvor não é para profeta, é para Jesus. Toda adoração não é para o pregador, é para Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as... Irmãos, o texto diz que quando eles descem do monte, eles têm um choque de realidade. Eles encontram um grande contraste. Por que um grande contraste? Porque, veja bem, em cima do monte, eles veem glória. Em cima do monte, eles veem Jesus glorificado. Em cima do monte, eles veem Jesus, Moisés e Elias. Mas quando eles descem do monte, eles se deparam com uma multidão que estava apertando os outros discípulos que ficaram. E os mestres da lei estavam indagando aqueles discípulos. Ou seja, os discípulos estavam no meio de uma grande confusão. Calma aí. Em cima do monte é glória. Em cima do monte, poder. Em cima do monte, Jesus, Moisés e Elias. Embaixo do monte, confusão. Embaixo do monte, aperto. Embaixo do monte, apuros. Isso aqui, pelo menos, é o retrato da minha vida. Isso aqui, no mínimo, é o retrato da nossa história. Porque vida cristã é assim. Tem um dia que é glória. Tem um dia que é poder. Tem dia que é adoração. Tem dia que a porta está aberta. Tem dia que tem dinheiro. Tem dia que tem amigos. Mas tem dia que é dia de descer do monte e encontrar o sofrimento.
encontrar a dor, encontrar a enfermidade, encontrar o abandono. Se quando você aceitou Jesus, o pregador disse para você que você não ia sofrer mais, ele mentiu para você. Vida com Jesus é assim: você passa luta e passa momentos de alegria, você passa momentos de prova e passa momentos de estar abastecido com muitas coisas. Nós precisamos entender que a vida cristã é assim, mas não se assuste. Observe o texto, lá em cima no monte, na glória, quem estava com eles? Jesus. Mas quando eles desceram do monte, no meio da confusão, aonde está Jesus? Está com eles no meio da confusão. Porque andar com Jesus é muito bom. Quando você está num momento de bênção, Jesus está lá. E quando a prova vem, Jesus permanece do seu lado. Quando você tem saúde, Jesus está lá. E quando está doente, Jesus permanece do seu lado. Jesus é tão fiel que, se for possível, Ele passa no meio da prova com você. Ele atravessa a luta com você, mas Ele não te abandona. Ele não te deixa no momento de quando Jesus desceu do monte, o motivo da confusão é porque os discípulos não puderam libertar o filho de um pai, e aquele filho estava terrivelmente endemoniado. Jesus olhou para ele e disse: trazei-o até mim. Quando ele traz o filho até Jesus, ele questiona, porque o problema era muito grande. Só que Jesus olhou para ele e disse: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Só que eu entendo esse pai, porque só quem é pai e mãe entende. O filho estava terrivelmente endemoniado desde a sua infância. Pensa comigo, o texto não diz, vamos imaginar quantas casas esse pai foi proibido de entrar por causa do seu filho. Quantas oportunidades esse pai perdeu por causa do seu filho. Quantas amizades se foram por causa do seu filho. A fé desse pai estava sendo minada há muito tempo. Só que com toda aquela dor e toda aquela desconfiança, o pai parece que ajunta todas as suas forças e diz para Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que ele está fazendo aqui é extraordinário. É uma aula de fé. É uma aula do que devemos fazer. Porque quando Jesus questiona ele não mente. Ele não diz: Senhor, a minha fé está grande. A minha fé está lá em cima. A minha fé está poderosa. Pelo contrário, ele é sincero. Ele diz: Senhor, a minha fé é pouca, mas eu ainda tenho fé. Eu estou quase desviando, mas eu ainda tenho fé. Eu estou quase caindo, mas ainda tenho fé. Às vezes, na pregação, quando o pregador pergunta quem está com uma fé grande aqui, a gente mente, levanta a mão. A minha fé está grande, está lá em cima. Quando na verdade a gente tem que ajoelhar e dizer: Senhor, estou quase me esfriando, estou quase esfriando, mas a minha fé é pouca, mas eu coloco nas tuas mãos. Nós não devemos nos envergonhar da nossa fé, porque a nossa pequena fé não limita o poder de Jesus. A nossa pequena fé não impedirá o milagre de acontecer, porque até em uma pequena fé, quando direcionada a Jesus, gera um momento de glória, um momento de explosão de milagres, e o Senhor age sobre a nossa vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: a sua fé pode estar pequena, mas coloca ela na minha mão, que ela se tornará grande e o milagre chegará. Pode ser pequena como um grão de mostarda, mas quando cresce é a maior das hortaliças. Se a sua fé está pequena, direcione a Jesus, que o milagre acontecerá nessa noite. Feche os seus olhos, por favor, eu vou encerrar. Senhor Jesus, recebemos a Tua palavra. A Tua palavra nos mostra, Senhor, que assim como a fé daquele pai estava pouca, estava diminuta, mas ele ainda tinha fé. E uma pequena fé não impede o Senhor de operar.
Muito pelo contrário, quanto mais sincera for a nossa fé, mais o seu poder vai se manifestar. Senhor Jesus, quantas pessoas entraram aqui precisando de uma cura, mas quase não tem fé. Precisando da salvação do esposo, mas quase não tem fé. Precisando de uma porta de emprego,